porque ele não cura a gripe, ele, tira os sintomas. digamos, encurta o tempo de sintomas. Então, num caso de epidemia, foi válido usar porque se viu que naquele ano as gestantes estavam tendo complicações. Então, nós usamos, eu usei, e havia recomendação de usar mesmo. Agora, se eu tiver uma gestante este ano... Nessa época não está dando gripe A, né? Esse ano teve mais do que o ano passado, mas não a ponto de ser um problema de saúde Mas assim, no pública. momento agora, assim, a gente não tem história de gripe A, no né? momento já passou esse pico que aconteceu lá em julho e agosto. Mas julho e agosto nós tivemos um número aumentado em relação aos anos normais. E grande número de falecimentos também, né? De óbitos, né? Isso, mas bem menor do que na epidemia anterior. Bom, então nós vamos indo de novo para o comercial, sou sempre eu que interrompo no fim, né? Atrapalha um pouco a conversa. Mas se você não pegou os nossos primeiros 2 blocos, se você está ligando agora, entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Lá, daqui uma semana vai estar esse programa todo e você pode assistir todos os outros programas que nós gravamos nos 2 últimos anos, tá? E a gente já volta. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Olha, nós estamos falando hoje sobre gripes, resfriados, asmas, com o Dr. Carlos César, que é pneumologista, professor da PUC. E a gente tinha parado, a gente já falou bastante sobre asma, sobre alergias, sobre gripe, doença pulmonar obstrutiva crônica e cigarro. Bom, a DPOC, acho que quem está nos ouvindo tem que aprender esse termo que ainda é pouco usado, DPOC. O que quer dizer isso? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é o nome que se usa hoje para o que se chamava antigamente de bronquite crônica e enfisema, que é a doença causada pelo cigarro. Pela poluição também, mas muito
em muito menor proporção do que aquela parte causada pelo tabagismo. Na verdade, a propaganda anti-cigarro devia até ser maior, né? Nós Muito tivemos maior. um avô que morreu de enfisema. Quem vê uma pessoa com enfisema, acho que jamais na vida vai querer fumar, né? Pois é. Só que isso a indústria do cigarro não mostrava antigamente, mostrava sempre a propaganda associada ao sucesso. A beleza. Né? Dinheiro, Carro bonito, mulher beleza, bonita. carro, sexo, sucesso, né? Mas não mostrava o indivíduo no hospital aos 50 anos de idade, dependendo de oxigênio, né? Pelo resto da vida. Então, essa doença, ela é cada vez mais frequente e cada vez mata mais, porque, felizmente, hoje, nós estamos vivendo muito mais tempo, né? Aumentou a expectativa de todo mundo, inclusive no Brasil, ou especialmente no Brasil. Então, se hoje nós estamos vivendo até os 80, até os 90 anos, e estamos fumando, nós estamos dando tempo para que a bronquite, o enfisema e, inclusive, o câncer de pulmão apareça. Quando a pessoa morria aos 40 anos de tuberculose, quando ela morria aos 40 anos de doenças banais, então não dava tempo de desenvolver a bronquite. Hoje, felizmente, estamos vivendo muito, mas vamos viver com qualidade, porque adianta, acho que muito pouco uma pessoa viver muito, mas com muito sofrimento. Então, pensando, aquela criança, aquele adolescente que tem hoje 18 anos de idade, a expectativa de vida dele é 80 anos, 85 anos. Então, ter uma cabeça de 85 e ter um pulmão de 100 é impossível. Então, esse já morreu. Agora, às vezes a pessoa tem 50 anos de idade, né? Tem o pensamento de uma pessoa de 50, tem uma musculatura muitas vezes compatível com aquele de 50 anos, mas tem um pulmão de 70. Então, ele vai ver os seus amigos. 70. Isso, vai ver os seus amigos jogando um tênis, tendo uma caminhada um pouquinho mais. E ele tem que ficar ali, no máximo, jogando uma cartinha, né, vendo televisão, mas não pode praticar exercício. E depois do controle do tabagismo, que é a medida mais importante que nós podemos fazer para aumentar a longevidade. Depois disso vem o exercício. O exercício serve para todas as especialidades. Nos protege o coração, o cérebro, o pulmão, né? E aí o indivíduo não pode fazer exercício porque fuma, ele tem as duas coisas prejudicando, vai morrer muito cedo ou vai ter sofrimento muito cedo. Então, na DPOC, nós temos que investir na prevenção. Começar educando os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, para que eles não entrem nessa tentação. Não Infelizmente, infelizmente isso está acontecendo. Hoje, menos pessoas fumam. Quando eu entrei na faculdade, aqui no Rio Grande do Sul, mais de 30% da população adulta fumava. Hoje isso já está ali nos 20%, já está caindo para 18%. As pessoas estão se conscientizando. Mas 20% de fumadores ainda é muito alto. Muito, porque a quem gente está em acaba volta fuma fumando junto. passivo, né? Passivamente, é outro problema. Mas vê, as leis hoje estão favorecendo os não fumantes. Cada vez há mais restrição, né, para locais de fumo. E isso é bom para quem não fuma e é bom para quem fuma também. Ele vai tendo aquela conscientização e acaba fumando menos e às vezes até acaba para de fumar completamente para poder conviver melhor com seus amigos. César, eu tenho uma curiosidade, não sei se vocês sabem me responder. Eu vim agora dos Estados Unidos, eu tenho 2 filhas que moram lá. E lá a gente vê muita pessoa idosa com oxigênio, que a gente não vê aqui. As pessoas, elas andam com o seu tubinho de oxigênio. Qual é a função disso? Provavelmente é a gente que está com o pulmãozinho ruim, né? São pessoas que já atingiram um grau extremamente grave da sua DPOC e para continuar fazendo um mínimo de esforço, como se vestir, tomar banho, dar pequenos passos, precisam fazer uso de oxigênio. Mas eu vejo pessoas que nunca fumaram usarem oxigênio. Mas é muito raro. Existem outras doenças, existe uma doença chamada de fibrose pulmonar, que pode acontecer em não fumantes. É mais frequente em não fumantes, mas pode acontecer. Existem outras doenças, uma tuberculose no passado, que não tratou no início, poderia destruir grande parte do pulmão, a pessoa curou, mas ficou com cicatrizes importantes, também vai ter necessidade de oxigênio. Por que a gente vê mais oxigênio nos Estados Unidos que no Brasil? Porque as condições socioeconômicas lá naquele país são melhores do que as nossas. Então o indivíduo tem mais facilidade de comprar, ou porque os programas de saúde lá
fornecem com mais facilidade. Agora, o Brasil, em várias cidades, em vários estados, já está sendo fornecido com menos burocracia. Existem regras, existem protocolos, existem padrões que a Sociedade Brasileira de Pneumologia estipula, mas que alguns governos compram, outros não, porque priorizam outras coisas. Mas a gente está vendo cada vez mais isso ser mais disponibilizado e também porque isso hoje barateou muito. Antigamente chamavam um balão de oxigênio, aquele grande torpedo, né, que era difícil até carregar até o apartamento do indivíduo. Hoje existem equipamentos portáteis. Mas tem aparelhinho que produz oxigênio, né? Existe. Um aparelhinho. São concentradores de oxigênio que retiram o oxigênio do ar e já entregam para o próprio paciente. Aquele de ronco faz isso? Ele dá oxigênio, não? Não, aquele de ronco tem outra finalidade. Ele só mantém a pressão na via aérea aberta, a pressão positiva mantém a via aérea aberta e ele respira com mais facilidade. Mas hoje existem esses concentradores que são ligados na luz, enquanto ele está em casa, liga o concentrador. Quando ele vai passear, vai no parque, ele leva um tubinho portátil, que é com oxigênio líquido, que consegue levar uma grande quantidade, ele fica várias horas em casa e o custo disso, em relação a 20 anos atrás, é muito mais acessível. Mas para um país como o Brasil, que ainda é, digamos, com muitas diferenças sociais, socioeconômicas, é muito difícil disponibilizar para todos. Mas há regras bem estabelecidas, né? E tem cidades que valorizam mais os seus cidadãos e disponibilizam, quando indicado, gratuitamente para a população. O que tu viu que está muito na moda lá fora, Ana, que a gente vê ali em Vegas, o pessoal tem aqueles balcões dentro do shopping, né, com tubos de diferentes cores. A massagem de oxigênio. Isso, que o pessoal vai lá para fazer uso de oxigênio, mas isso é mais... Isso não mas eu me referia àquelas, os idosos mesmo. Esses idosos aí são os coitados, esses são os que estão com problema real. Né? Na verdade, pode-se evitar isso não fumando e fazendo exercício, né? Isso. Agora, esses indivíduos hoje, felizmente, têm esses recursos, né? E podem usar e vivem mais, vivem melhor, porque aliviam a falta de ar com esse oxigênio. Agora, muito melhor seria se não tivessem fumado no passado. Mas, como existem esses tratamentos hoje mais modernos, hoje existem uma série de medicamentos que se usam na DPOC. Hoje a gente começa definindo DPOC, quando a gente ensina para os alunos, que ela é uma doença prevenível e tratável. Quer dizer, ela pode ser prevenida e deve ser tratada. Agora, antes do tratamento, vamos investir na prevenção. O problema do cigarro não é só a DPOC, né? É o câncer de pulmão, é o infarto. Né? Hoje, tumor de bexiga, destrói os dentes, tumor de aparelho digestivo, tumor de pulmão especialmente, são causados pelo cigarro, infarto de miocárdio, AVC, trombose, enfim, quase todas as doenças têm uma pontinha a ver com o cigarro. Todos os médicos que nós trouxemos aqui até hoje, tudo que fala, sempre que se fala em evitar, exercício e tirar o cigarro. Mas acho que hoje em dia não Sem tem exceção, mais quem duvide. Hoje em dia acho que não tem mais quem duvide. Na parte de plástica, a gente, para operar, pesquisa muito bem, né? Quer dizer, o paciente vai fazer uma cirurgia de face, por exemplo, uma ressecção de pele do abdômen. Se é um paciente fumante, a gente já fica... Implante é a mesma coisa, não se deve colocar implante odontológico em fuma. Não acho integra. A gente, como pneumologista, acaba fazendo o diagnóstico do indivíduo que fuma pela pele. A gente vê a pele do fumante. Que coisa horrível, né? É gozado, né? A pele acinzentada, o cara tem um aspecto desse, com coloração diferente. Só que as pessoas não se dão conta porque se acostumam com aquela transformação. Né? E isso recupera. Grande parte disso recupera quando a pessoa para de fumar. Sabe que esse nosso não tem idade, Miguel, para parar de fumar. Toda idade vale a pena. Porque sempre a gente vai ganhar alguma coisa ou vai deixar de perder. E tu faz tratamento para quem quer parar de fumar? Sim, a gente faz tratamento. Existem com medicação? Bons medicamentos, mas esses bons medicamentos sozinho não fazem nada. Se o indivíduo não toma a atitude de querer parar, não resolve. Tem que ter atitude de querer parar. E aí, quando não consegue sozinho, nós vamos auxiliar, né, com um apoio psicológico, um apoio clínico e com medicamento. Uma composição. Na PUC nós temos um ambulatório de tabagismo que funciona muito bem, né, para pessoas que têm recurso, para pessoas que não têm recurso, e os resultados são muito bons. Quer dizer, é disponível para qualquer classe social. Disponível para qualquer classe social. Não tem desculpa para não poder fazer uso. Agora, não adianta o indivíduo ir lá obrigado pela esposa, pelo marido, pela filha, não. Ele tem que ir lá porque ele quer parar.
aí o resultado é muito bom. Mas ele já tem que ir se conscientizando. Ele tem que estar ouvindo esse programa e dizer, eu vou parar de fumar. Olha, mas isso é uma coisa de utilidade pública. Como é que quem está fumando pode fazer para conseguir esse tipo de atendimento na PUC? Bom, a PUC atende praticamente todos os planos de saúde, né? Então ele pode consultar no ambulatório do hospital ou pode consultar no centro clínico, onde tem vários pneumologistas no centro clínico da PUC. Se ele não tem nenhum convênio, não tem condições financeiras, ele pode ser encaminhado através do seu posto de saúde. Ele vai no centro de saúde da sua região, o centro de saúde faz o encaminhamento e aí é feito um agendamento até por telefone, né, pelo posto de saúde mais próximo da residência. E aí ele agenda a consulta e vai se tratar de acordo com o perfil, né, daquele indivíduo, onde nossos especialistas em tabagismo vão analisar, tem acompanhante psiquiátrico, tem acompanhante de enfermagem, né, tem toda uma estrutura para ajudar aquele indivíduo. Mas é para ajudar. Né? A pessoa tem que querer, né? Tem que querer, tem que fazer a parte dele. Não é tomando um comprimidinho ou botando uma tira de um adesivo no braço que ele vai parar. Eu costumo dizer para o paciente que isso a gente chama a isso adesão. Isso. Né? Uma coisa é o cara que vai lá operar, que vai pagar para ter um resultado. Né? A outra coisa é o resultado quando depende da vontade do paciente. Então não adianta achar que vai... É que nem o paciente que quer emagrecer. Isso, é igual, mesma coisa. Eu quero emagrecer, vou tomar um comprimidinho e vou continuar comendo a mesma porcaria e vai dar tudo certo. É o exemplo que eu costumo dar também. É o obeso e o fumante tem que tomar uma atitude. Ele tem disponível lá, inclusive, a parte de medicação que ele pode utilizar, isso tudo? A medicação nem sempre está disponível. Às vezes nós participamos em pesquisas clínicas para verificar se o remédio A é melhor que o remédio B. E aí os pacientes, então, participam da pesquisa voluntariamente, eticamente explicado e aceito, e aí eles também recebem toda a medicação. Eu acho que é importante de lembrar, nós trouxemos alguns colegas teus da PUC aqui com esse tipo de acompanhamento. E muitas vezes o paciente diz assim, mas eu não vou porque eu não quero ser cobaia. Não está se falando em cobaia. Quer dizer, não é medicação que ele vai usar para ver se não vai dar reação ou não. Na verdade, é para fazer um acompanhamento a nível mundial, muitas vezes são esses centros